Boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe grandemente. Vamos dar início a mais um estudo do livro de Salmos. Nós estamos no capítulo 7, né? Nós falamos sobre o capítulo 6, que é onde houve o grito da alma de Davi, né? Quanto ao sofrimento que ele vinha passando. Só que nesse salmo, Davi, no capítulo 7, ele fala sobre a confiança nele em Deus e protesta sobre a sua inocência. Então nós vamos entender o que esse salmo tem. Ele tem muita coisa para falar, não vai dar para mim falar tudo aqui, eu vou falar algumas coisas, tá bom? Daquilo que eu entendo e daquilo que está escrito aqui no nosso livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, tá certo? Então, antes de tudo, eu gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, depois no sininho na palavrinha toda, já estará escrito, tá bom? Escrito ou escrita. Você vai ver também uma mãozinha assim, você aperta nela, dá um likezinho nela, para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você está gostando do que você vê aqui e do que você ouve, tá certo? E tudo que eu venho trazendo aqui são palavras da Bíblia, são coisas da palavra de Deus, coisas dos acontecimentos passados que servem de espelho para a gente hoje, para que a gente possa progredir na nossa vida, a gente possa se levantar, que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso viver, tá certo? E no finalzinho, depois que você der o like aí, no final você então vai compartilhar. Não estou deixando frases nenhuma, nem palavras soltas, porque nós estamos estudando o livro de Salmos. Então, aqui existem várias declarações, vários argumentos que o salmista, né, fala, levando para Deus a palavra daqueles discípulos que naquela época viveram grandes coisas, né, grandes sofrimentos e também tiveram os momentos de alegria, mas de acordo com a justiça de Deus, tá certo? Então eu vou ler e depois então eu vou falar as explicações, tá certo? Caiu um papelzinho aqui, né? Eu tô com meu casaquinho aqui também. Porque tá frio, né, gente? A chuva não passa. Vamos ver se esse final de semana aí passa, né? Vamos ver. Vamos esquentar um pouquinho, não é mesmo? Então, vou ler aqui, tá bom? Já tô com a minha Bíblia aqui. Vocês estão vendo? Eu vou ler, então, o capítulo 7 do livro de Salmos. O capítulo 7 diz que Davi, ele cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi. Cuxi foi um homem da época, né, que se dizia, todos acharam que ele era cúmplice de como é que é o nome daquele menino? Cúmplice do marido de Jezabel, que eu esqueci agora o nome. Então, ele era cúmplice dele, ele que entregou, que fez muitas confusões, entregando a Davi, falando coisas de Davi que não eram verídicas. Então, aqui está dizendo que ele, então, Davi, ele cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, que era um homem de benjamita, né? E o marido lá, esqueci o nome, meu Deus, dele, de Jezabel, esqueci o nome agora, ele fazia parte desses benjamita, tá certo? Esqueci o nome, acho que é o marido de Jezabel, sim. Depois eu vou dar uma recapitulada lá para ver se era mesmo, porque agora no momento não me vem à cabeça, tá certo? Mas vamos lá, dar continuidade aqui, o que é importante a gente entender o Salmo, não é mesmo? Então, no versículo 1 do capítulo 7 dos Salmos, diz assim, ó: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, está pedindo salvação e livramento, para que ele não arrebate a minha alma como leão e despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,
Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, olha o grito de guerra. Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o juramento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó Senhor, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o Senhor não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está em dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, ao nome do Senhor Altíssimo. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, Davi aqui, ele está colocando a confiança dele em Deus e protestando também, falando quanto à sua inocência. Então, ele está contemplando, ele fala diante da face do Senhor, né? Ele está dizendo, aqui diz assim, ó, não, está dizendo que o coração da pessoa que tem um coração reto. Então, Davi estava com o coração reto. Então, Davi diz assim, estava certo do seu caráter, justo diante de Deus. Ele se mostra humilde, corajoso, ao se prontificar a pagar pelos erros dos quais era acusado. Por saber que tinha um coração sincero, ele não temia a sondagem do Altíssimo, quanto aos seus pensamentos, quanto às suas intenções e sentimentos. Isso eu falei, né, no Salmo passado, né, tive mais ou menos essa ideia. Isso significa que quando temos a consciência quando temos a consciência para cada coisa pura, nada pode nos acusar, parar ou intimidar. Diante disso, podemos orar na certeza de que seremos atendidos. E aí, diz mais aqui assim, ó, cada um decide mediante as oportunidades de salvação que recebe do Altíssimo. Como irá contemplar a sua face na eternidade? Ele se revelará como Deus amoroso para os fiéis e como Deus justo e retribuidor para aqueles que estão vivendo na prática do pecado e no auto-engano. Para estes, a consciência de antemão alerta sobre o grande perigo que correm, que é a morte eterna. Então, aqui está falando sobre... Está falando que Davi tem aquela confiança em Deus, mas ele também protesta sobre a sua inocência. Ele está falando que ele não merecia passar pelo que ele está passando, para que Deus pudesse julgar, olhar ele e também olhar
o que os outros estavam fazendo. Então, esse salmo fala de como Deus defende a justiça. Como que ele faz para defender a justiça, né? De acordo com o que Davi falou para ele. Olha, me julga. Ele pedia a Deus para julgar. Então, esse salmo, ele fala que Deus defende de acordo com a justiça e também defende-se contra homens maus, né? Aqueles espertinhos, que se dizem espertinhos, né? Que acusam Deus injustamente, você entende? Então, quando Davi estava clamando a Deus, Davi estava mostrando que tinha um coração, que o seu coração estava puro, né? Que o coração dele, que Deus iria ver, né? E poderia ver que Davi estava superando toda aquela dor, né? Toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele estava passando, porque ele sabia que Deus estava próximo dele em amor e em verdade, você entende? Então, Davi, ele suportou muitas coisas, mas ele sabia que Deus era com ele. Então, quando o Salmo diz assim, o Altíssimo, ó Altíssimo, em ti ponho a minha confiança e peço-te a minha salvação, mais ou menos assim, né? Para que voltem atrás os que me perseguem. Então, Davi estava fazendo ali, a gente pode perceber que houve ali uma comparação quanto aos perseguidores dele, quanto a ele. Ele estava pedindo a Deus que olhasse para ele e olhasse para aqueles que estavam perseguindo ele, você entende? Porque o maior inimigo dos cristãos, nesse caso aqui, preste atenção, o maior inimigo dos cristãos é Satanás, nesse caso, não é mesmo? No nosso caso. Então, quando há aquela confiança e a certeza, há um forte clamor, né? Um forte clamor, um clamor verdadeiro para Deus, Deus está ali observando, Ele está sempre vendo, ele fica como um leão, sabe? Um leão que está só... O leão não fica no oculto assim, esperando para pegar a caça? Então, Deus, Ele está no oculto, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele está, aonde você nem imagina, Ele está ali te observando. É como um leão, você entende? Por isso que eu creio, né? Eu penso que é isso, que existe, que tem aquela música uma igreja, o leão da tribo de Judá, um negócio assim mais ou menos, né? Eu não estou sabendo explicar muito bem, mas existe isso. Então, os leões, na época, eles despedaçavam as suas presas, né? Esperavam ali no oculto para pegar as suas presas, não era verdade? E assim é Deus. Ele espera no tempo certo para pegar o seu inimigo. Você entende? Então, o nosso maior inimigo é Satanás. E Satanás, ele, mete o pé, né? Ele mete o pé, por quê? Porque ele ouve o rugido do leão. Vamos supor assim, o rugido do leão. Ele ouve aquela voz, a bravura de Deus, né? A força, o poder de Deus que mostra, né? Ali que diante do inimigo todo o poder dele, aí o inimigo então ele cai por terra. Ele cai por terra, porque ele não fica de pé diante da palavra de Deus, não é mesmo? Ele não fica de pé diante da palavra de Deus. Então, Davi, quando ele estava declarando esse salmo, ele estava mostrando para Deus, declarando para Deus a sua inocência, né, em forma de juramento. Ele estava jurando a Deus quando ele disse: Deus,
se eu fiz isto, se houve iniquidade nas minhas mãos, né? Se eu fiz algo que prejudicou a alguém, sem que essa pessoa tenha me perseguido, que então o Senhor coloque o inimigo, que o inimigo então me carregue, me persiga e me coloque, no chão, né? Coloque a minha honra no pó, né? Então, foi mais ou menos essas palavras, né? No Salmo que está dizendo direito. Depois eu vou ler de novo. Então, essas declarações são declarações que, assim, pressupõem que ele era inocente diante das condições que ele estava passando, diante daquilo que ele estava passando, mas não estava mostrando totalmente a inocência dele. Ele não estava mostrando a inocência dele total quando ele diz que eu, quando ele fala que eu, né? Cadê? Deixa eu ler aqui. Ele diz assim, ó: se pequei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Então, se eu fiz algo sem causa, que o inimigo me persiga, ele diz, ele fala, declarando para Deus, né? Aí ele diz assim no versículo 1: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Então ele estava falando: Senhor, que se eu fiz algum mal, então que o inimigo me persiga e que a minha honra caia por terra, que todos vejam que eu errei. Então essas declarações presumem que ele estava presumindo a inocência dele, estava falando que ele era inocente, mas talvez não totalmente, ele mostrando a inocência dele, né? Porque ele estava falando, estava mostrando para Deus o sofrimento dele, mas ele queria que Deus julgasse ele primeiro. Senhor, primeiro me julgue, olhe para mim primeiro e vê se é justo que eu passe por isso. Você entende o que ele estava querendo dizer? Então ele estava mostrando que não fez nada que pudesse prejudicar alguém, né? Que pudesse tirar a paz de qualquer pessoa e que ele não poderia estar sendo tratado daquela forma, né? Conforme as pessoas estavam fazendo com ele, conforme as coisas estavam acontecendo. Por isso ele invocava o juízo de Deus, ele invocava a Deus sobre todos os inimigos dele. E ele tinha assim a sua forma de gritar para com Deus, né? Ele tinha a sua forma de gritar para com Deus. Então, ele queria mostrar para Deus, através do grito dele de guerra, né? Quando ele diga, cadê? Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Então ele está gritando, um grito de guerra. Desperta-te, Senhor, olha para mim, olha para mim. Isso que ele estava querendo dizer. Então nós sabemos que Deus é o juiz. Ele é o juiz de toda essa terra. Ele é o juiz que ele julga a terra e ele tem as promessas dele para cada um de nós. Você entende? Então ele tem a promessa para esse mundo todo, para essa nação, para a nossa nação e para todo mundo, para o mundo inteiro. Então, quando nós clamamos a Deus, e nós temos que ter um caráter forte, um caráter de honestidade, você entende? Mesmo com os seus erros, porque nós somos errantes, a gente tem que se mostrar para Deus que nós precisamos e dependemos dele para tudo, para que ele nos perdoe, porque nós somos errantes, né? Por mais que a gente não queira errar, nós somos errantes. Então, Davi, naquela época, ele clamava com todo o seu fervor, ele clamava a Deus, porque ele estava
né? Ele estava de acordo com o caráter de Deus. E Deus estava vendo o caráter de Davi, que se era de acordo com o dele, você entende? Se era de acordo com o caráter dele. Então Deus, ele só quer ver a nossa integridade, né? Quando nós estamos orando, se nós estamos sendo honestos mesmo, se nós estamos sendo íntegros nas palavras com Ele. Porque Deus, Ele sabe que apesar das nossas orações, né? Apesar de muitas das vezes nós sermos inocentes, nós não somos inocentes totalmente, você entende? Temos a nossa inocência, mas não temos a inocência, a nossa inocência total, porque Deus conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, sempre há um pecado, sempre há um pecado, né? É um pecado consciente ou até mesmo inconsciente, né? E aí o pecado é que faz a justificativa quando nós temos perseguições. Às vezes temos perseguições pelos nossos erros mesmo, pelos nossos pecados, né? Aí Deus permite que as coisas aconteçam. Então, Deus, Ele é a justiça. Como já falei muitas vezes, Deus é a justiça e só Ele pode garantir a nossa proteção divina. Só Deus, né? Ele nos protege, Ele é a nossa segurança. Então, Ele retrata de forma assim, bem expressiva, né? Quando nós nos declaramos na oração com integridade para Deus, Deus se mostra para a gente nos dando pensamentos bons, sabe? Aí ele faz com que você pense quais foram as razões que te levaram a passar por aquilo. Por quê? Você vai pensar, poxa, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por quê? Aí você vai começar a lembrar dos seus erros, dos seus pecados. Então, o que eu quero dizer? Que este salmo, ele nos mostra além do que nós podemos imaginar. Ele nos mostra amor, né? O amor de Deus e a bondade de Deus, mas também mostra os outros atributos de Deus. Ele mostra assim que, apesar de Deus ser um Deus amoroso e justo, Ele é também um Deus que ele faz a justiça, você entende? Ele faz você passar pelo seu erro para que você venha aprender. Então, Ele nos disciplina. Então, a justiça de Deus não é igual para todo mundo, não. A justiça de Deus é diferente para os justos e para os injustos. Há justiça até para os justos. Porque os justos às vezes pensam, eu sou boazinha, eu não tenho pecado nenhum, eu não sou errante, né? Mas é errante. Nós todos somos errantes. Então, por isso que há uma diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que são cristãos e aqueles que não são. Então, porque Deus, ele vê as suas ações. Assim como ele viu lá as ações de Davi, né? Quando Davi começa a pedir justiça a ele, né? Davi começa a pedir justiça a ele. Então, há um clamor, né? Um clamor de protesto, né? Davi protesta com Deus. Ele fala, Senhor, se eu fiz isso, que o inimigo me persiga, que caia por terra a minha honra. Ele não fala isso aqui? Está aqui, está escrito aqui. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. E aí tem um espaço para você raciocinar, pensar o que está dizendo essa estrofe. E aí ele dá o grito de guerra dele. O grito de guerra de Davi é quando ele fala assim, levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta por causa do furor dos meus opressores.
Então ele fala para despertar, desperta por mim para o juízo que ordenaste. Desperta por mim de acordo com aquilo que o Senhor ordenou. É isso que ele está falando para Deus. Então, aqui o salmista está expressando o clamor de Davi perante Deus para que Deus pudesse ver, julgar ele. Ele falou: Senhor, me julga primeiro, olha para mim, me julga para depois o Senhor fazer a justiça. Porque se eu for culpado, que a minha honra caia por terra, mas se eu for inocente, que o Senhor me exalte. É isso que Davi estava tentando falar, estava falando com Deus, né? Então, no final ele fala assim: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Então eu te louvarei, não importa, Senhor, se o Senhor me julgar como errado ou como certo, mas eu te louvarei e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha como a expressão de Davi de segurança, de confiança, de certeza nesse salmo. Então ele canta para Deus, ele quer cantar para Deus, não importando como que Deus o julgou, se errado ou se certo, mas que ele confiava plenamente no Senhor e tinha certeza da sua inocência. Esse salmo ainda fala muitas outras coisas, assim, é que não dá para falar tudo aqui. Eu também não sei explicar muito bem, mas um historiador, uma pessoa que conhece mais, que tem esse estudo, assim, muito firme da palavra de Deus, essa pessoa vai saber explicar com mais veemência ainda do que eu, você entende? Vai saber explicar melhor ainda do que eu, você entende? Então, amanhã eu vou voltar com vocês com o capítulo 8 do livro de Salmos. O capítulo 8 vem falando sobre Deus, quando Deus é glorificado nas suas obras e nas suas bondades para com o homem. Olha só, que o povo então glorifica o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, ele nos dá liberdade. Ele nos dá a liberdade para a gente buscar nele aquilo que a gente vê que ele tem guardado para a gente, mediante as suas promessas, você entende? Então, é de acordo com a justiça dele, que ele retribui para cada um de nós, segundo as nossas ações, segundo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cometemos. Então, Deus retribui bondade para cada um de nós de acordo com as nossas ações. Amanhã eu vou vir explicando isso melhor, tá bom? Amanhã, então, nós estaremos falando sobre o capítulo 8 do livro de Salmos, onde Deus é glorificado nas suas obras e nas suas bondades para com o homem. Então, até amanhã, se Deus quiser. Sejam todos muito abençoados. Não esqueçam de fazer as orações, agradecer a Deus por esse dia e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Não esqueçam de louvá-lo. Louvar o nome do Senhor é uma alegria para Ele e para os nossos corações nos encher de amor e de paz, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, porque eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.